E se existisse um livro capaz de te ensinar a tomar as decisões certas, evitar as armadilhas que destroem vidas e viver com sabedoria em cada área da sua existência? E se esse livro já estivesse nas suas mãos há anos, mas você nunca tivesse lido do jeito certo? Esse livro existe, e ele foi escrito por um dos homens mais sábios que já pisaram nessa terra. Estamos falando de Provérbios, o manual da vida escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Um livro que não foi escrito para ficar na prateleira, foi escrito para ser vivido, para entrar pelos seus ouvidos, descer até o coração e mudar a forma como você enxerga o mundo, toma decisões e constrói o seu futuro. Hoje começa uma série que vai te acompanhar por 24 capítulos. 24 encontros com a sabedoria mais antiga e mais poderosa que existe. E eu te garanto, quando você chegar ao final dessa jornada, não vai mais olhar para a vida da mesma forma. Fica comigo até o final. E antes de começar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica no botão aqui embaixo, é gratuito, e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa série. Curte também o vídeo, porque isso ajuda essa sabedoria a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Vamos começar. Capítulo 1. O começo de tudo. Provérbios foi escrito para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para aprendermos o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida realmente é e dar aos jovens uma compreensão da realidade que a escola nunca vai te dar. Mas atenção, esse livro não é só para os jovens e inexperientes. Há aqui lições até para quem já viveu muito, ensino para os mais experientes, sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida. E tudo começa com uma verdade simples, mas que poucas pessoas levam a sério. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e sabedoria verdadeiros só existem a partir dele. Os ignorantes esnobam essa verdade, e é exatamente por isso que vivem tropeçando, tomando decisões erradas, colhendo o que não queriam plantar. Agora, o texto faz algo que vai te surpreender. Ele fala diretamente com você como um amigo, como alguém que te quer bem e vai falar a verdade sem rodeios. Preste muita atenção ao que o seu pai diz. Nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use esses conselhos como uma coroa na cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. E então vem o primeiro alerta prático. Se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo, porque quando essas pessoas aparecem na sua vida com aquela conversa de que vão sair por aí, se divertir às custas dos outros, tirar vantagem, arrumar confusão, o texto é direto. Nem olhe mais para essa gente e simplesmente dê as costas. Por quê? Porque eles correm para a própria destruição. Arruinam tudo em que põe a mão, e a ganância que os move vai destruir não só a vida deles, mas de quem anda junto. Mas aqui está onde o texto muda completamente de tom e de perspectiva. A sabedoria sai às ruas, ela grita, ela faz seu discurso no centro da cidade, nas esquinas mais movimentadas, nos lugares onde o povo está. E ela pergunta com uma frustração que você vai sentir ecoar dentro de você. Ignorantes, até quando terão prazer na ignorância? Cínicos, até quando alimentarão seu cinismo? Cabeças duras, até quando se recusarão a aprender? E então vem uma oferta poderosa. Bem meia volta e posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu espírito de sabedoria e dizer tudo o que sei. Mas a resposta da maioria das pessoas? Silêncio, indiferença, riso, descaso. E a sabedoria responde com uma das frases mais impactantes de todo o livro. Então vou virar a mesa e rir da sua desgraça. Não porque ela seja cruel, mas porque chega um ponto em que as consequências falam mais alto do que qualquer conselho. Quando a casa cair, quando a vida se despedaçar, quando a catástrofe chegar, aí eles vão querer a sabedoria, vão chamá-la, mas não terão resposta. Por quê? Porque desprezaram o conhecimento, não deram a mínima para o temor do Eterno, não aceitaram o conselho quando foi oferecido gratuitamente. Mas o texto termina o primeiro capítulo com uma promessa linda para quem escolhe o outro caminho. Se você der atenção à sabedoria, poderá ficar tranquilo, porque estará em boas mãos. Capítulo 2. O Tesouro Escondido. O segundo capítulo começa com um convite. Leve a sério o que estou dizendo. Guarde esses conselhos, tenha-os com você a vida inteira. E então apresentou uma das imagens mais poderosas de todo o livro.
A sabedoria não é algo que cai do céu sem esforço. Você precisa buscá-la como se buscasse ouro puro, como quem procura um tesouro escondido, com determinação, com foco, com o coração inteiro. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O Eterno distribui sabedoria de graça. Ele é generoso em dar conhecimento e entendimento. Ele é uma mina de bom senso para os que desejam viver bem e protege como um guarda-corpos quem é justo e sincero. Pensa nisso, um guarda-corpos, alguém que fica entre você e o perigo, que não te deixa ser surpreendido, que antecipa as ameaças antes que elas cheguem até você. E a sabedoria vai fazer mais ainda. Ela será sua melhor amiga. O conhecimento será sua companhia agradável. O bom senso irá à frente para proteger. O discernimento ficará de olho em você. Juntos, esses 4 elementos vão te guardar de tomar decisões erradas, de seguir na direção errada, de se perder nos labirintos que a vida coloca na frente de todo mundo. E o capítulo 2 fecha com uma promessa clara para quem escolhe o outro caminho. As pessoas de bem habitarão esta terra. Gente íntegra permanecerá. Os corruptos perderão a vida. Os desonestos serão eliminados definitivamente. A justiça pode parecer lenta, mas ela sempre chega. Capítulo 3. Confie de todo o coração. O capítulo 3 começa com uma palavra que todo mundo conhece, mas que poucos praticam de verdade. Não largue as mãos do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e suas iniciais no coração. Assim, você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. E então vem um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, colocado aqui de uma forma que vai te fazer sentir na pele o que ele realmente significa. Confie no Eterno de todo o coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pensa que você sabe tudo. Corra para o Eterno, fuja do mal. E o resultado? Seu corpo irradiará a saúde. Seus ossos vão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. E a promessa é concreta. Seu celeiro se encherá a não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas o texto não para por aí. Ele fala sobre algo que muita gente não gosta de ouvir. A disciplina. Não se ressinta da disciplina do Eterno. Não se aborreça com sua correção amorosa. Porque o Eterno corrige os filhos porque os ama muito. Como um pai que só quer o bem dos filhos. E então o texto descreve a sabedoria de uma forma que vai ficar na sua memória. Ela vale mais do que dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário gordo. Seu valor excede todas as joias mais caras. Com uma mão, ela garante vida longa. Com a outra, concede reconhecimento e honra. Os caminhos por onde ela leva são belos. Traz uma paz maravilhosamente completa. Ela é a verdadeira árvore da vida para os que a abraçam. E o capítulo 3 fecha com algo que parece simples, mas é profundo. Não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo amanhã quando o dinheiro já está na sua carteira. Não pense em tirar vantagem de ninguém. Não ande procurando briga, porque o Eterno não suporta gente perversa, mas o justo conquista o respeito e amizade dele. Capítulo 4. Acima de tudo, a sabedoria. O 4º capítulo começa com uma cena que vai te tocar fundo se você parar para visualizar. Um pai ensinando um filho, com paciência, com amor, com urgência, passando para frente o que aprendeu, para que o filho não precise aprender da forma mais difícil. Guarde isto no coração, faça o que eu digo, viva, se precisar, venga tudo e compre a sabedoria. Procure entendimento, não esqueça nenhuma palavra, não se desvie nem 1 centímetro. Nunca ande longe da sabedoria, ela guarda a sua vida. Trate de amá-la, pois sempre cuidará de você. E então vem uma declaração que deveria estar escrita na parede de todo jovem, de toda escola, de todo lugar onde decisões são tomadas. Acima de tudo, alcance a sabedoria. Escreva no topo da lista, entendimento. Agarre-a com firmeza. Você não se arrependerá nunca, porque ela fala de sua vida gloriosa, cheia de uma graça indescritível e maravilhosa. O texto compara 2 caminhos de forma que não deixa dúvida. O caminho dos justos reluz com a luz. Quanto mais eles vivem, mais brilham. O caminho da injustiça é escuridão cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabem que tropeçou.
E o capítulo 4 fecha com um alerta talvez o mais importante de toda a série. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende sua vida. Não se distraia com conversas maliciosas, evite a falsidade, as mentiras e as fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente, olhe sempre por onde anda e fique bem longe da maldade. Capítulo 5. A armadilha mais antiga do mundo. O capítulo 5 fala sobre algo que destrói vidas há milhares de anos e continua destruindo hoje. E o texto não tem papas na língua. Os lábios da sedução são doces, as palavras suaves, muito agradáveis, mas não demorará muito até que aquilo se tornar amargo na sua boca, uma ferida enorme no coração, uma ameaça constante à vida, um caminho que leva direto para a destruição. E o conselho é simples e direto. Mantenha a distância, nem passe perto, porque você não vai querer desperdiçar sua preciosa vida, seus melhores anos, sua energia, seu futuro, com quem não dá a mínima para você. O texto usa uma imagem poderosa. Beba da sua cisterna, tire água do seu próprio poço. A água da sua fonte é só sua, não para circular entre estranhos. Alegre-se com a sua companheira, nunca deixe de conquistá-la, nunca ache que o amor está garantido para sempre. Conquiste a mesma pessoa todos os dias. E fecha com uma lembrança que deveria ecoar toda vez que uma tentação aparece. O Eterno não perde um movimento seu. Ele está atento a cada passo que você dá. A sombra do seu pecado virá sobre você, e você se verá perdido numa escuridão que você mesmo criou. A morte é a recompensa da vida insensata. Suas decisões impensadas vão te levar a um beco sem saída. 5 capítulos, 5 lições, que se você parar para aplicar hoje na sua vida, vão mudar a trajetória de tudo que ainda está por vir. A sabedoria grite nas ruas. Ela te oferece o mapa. Ela te mostra os becos sem saída antes que você entre neles. A única pergunta que resta é: você vai ouvir? Se essa série está fazendo sentido para você, curte o vídeo agora e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nos comentários, me conta qual dessas lições mais te tocou. Qual versículo ficou ecoando na sua cabeça? Quero muito ler o que você está sentindo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica no botão aqui embaixo, ativa o sininho e não perde nenhum capítulo dessa série, porque nos próximos vídeos vamos continuar essa jornada pelos provérbios e o que vem nos capítulos 6 ao 10 vai te surpreender ainda mais. Tem ensinamentos sobre o trabalho, sobre amizade, sobre como a língua pode construir ou destruir uma vida inteira e sobre um dos maiores segredos da prosperidade que pouquíssimas pessoas conhecem. Não perde! Te espero no próximo capítulo.